Teve um caso interessante que aconteceu certa vez que eu não sabia fazer modulação ainda. E meu professor me ensinava, olha, Eric, troca a música em vários tons, né? Não fica tocando só naquele tom não, toca a música em vários tons e tal. E eu pensava na cabeça, pô, pra que eu vou fazer isso? Fala aí, na música toca a música sempre em lá, pra que eu vou treinar ela em sol se nunca vai tocar em sol? Porque a nossa igreja tinha essa questão de tocar sempre as músicas nos tons originais. Então sempre tocava no original, vou ficar treinando, vou querer queimar minha mão para tocar música em outros tons, pra quê? Então deixei os conselhos do meu professor de lado. Até o dia que eu passei uma vergonha sem precedentes. Eu cheguei na igreja, o ministro ele tocava violão e cantava. E ele me passou a relação das músicas, todas eu sabia, mas tinha uma música que era, eu lembro até hoje qual era a música. Era a música Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração... Eu sabia tocar essa música, já estava no meu repertório. Só que, quando a gente foi pro ensaio, eu falei, era só eu, era um dia de semana, era só eu, baterista e esse ministro que ia tocar violão, cantar e tocar. E ele falou assim, Eric, eu só tenho um problema, cara, eu toco essa música em sol. Eu falei, peraí, mas na igreja toca em lá, pô. Não, tudo bem, na igreja toca em lá, mas eu gosto de cantar e tocar em sol. Então muda aí pra mim. E aí, o que você acha que eu fiz? Nada. Enfiei minha cabeça no buraco. Falei, pô, cara, me ajuda aí, eu tô iniciando agora, eu tô aprendendo. Não sei fazer modulação não, cara. Pô, tem como você me tocar em lá e não? Você que é mais experiente e tal, toca em lá. E aí o ministro chegou e falou assim, o problema é o seguinte, cara. Que eu também não sei tocar em lá, só sei tocar em sol. Ele falou, o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Eu só sei tocar no violão em sol. E aí agora lascou, e agora? Eu só sei tocar em lá, ele só sabe tocar em sol. Repito, não tinha cifra club, você botar lá e mudar o tom e tocar ali lendo, não tinha nada disso. E aí agora, o que a gente vai fazer? E não tem como trocar a música? Não dá pra trocar porque eu já tô orando a música a semana toda, lendo, estudando, não sei o que, então tem que ser essa música. Eu falei, lascou, meu irmão. Resumo da ópera, sabe o que aconteceu? Eu simplesmente não toquei. Não toquei, ele não me deixou tocar. Não me deixou tocar, e sabe que música iniciante, como eu chegava cedo, limpava, aspirava o teclado, estudava, fazia exercício, todo animado, chegava antes de todo mundo, aí eu chegava e nem estava aberto. E não toquei naquele dia. Ele não me deixou tocar. E sabe qual é o pior? Duas coisas aconteceram. Primeiro, ele errou tudo. Ele errou, foi tudo, meu irmão. E eu lá, só assistindo o teclado montado e eu lá olhando. E ele errou tudo, cagou tudo. O cara fez uma confusão danada. E aí depois meu pai era obreiro na época da igreja. Ele viu que ele depois me perguntou, por que você não tocou? Todo mundo você coloca, por que você não tocou? Aí eu expliquei pra ele a situação, ele, não, tá errado, vou conversar com o pastor. E aí deu uma confusão, depois chamou a atenção do ministro, falou que ele tinha que trocar as músicas para ajudar os músicos iniciantes, enfim, deu uma confusão. Então, daquele dia em diante, o que eu resolvi estudar? O que meu professor já tinha me falado para estudar, que é modulação, tocar música em vários tons, aquela coisa toda. E aí nunca mais eu passei vergonha, né? E na nossa igreja a gente tinha um pastor, falecido hoje, o pastor Moacir, né? Bispo Moacir de Oliveira, ele gostava muito de puxar músicas, sabe? Aquelas músicas da harpa, né? Do nada, antes de começar o culto, tudo ensaiado, tudo bonitinho, ele chegava, vamos lá, músicas, me acompanha aí. Eram 100 ovelhas e a gente tinha que correr atrás para baixar o tom, para seguir, era uma confusão. E eu, quando era iniciante, eu não sabia, eu ia atrás da galera boa que eu tocava junto. E eu começando a tocar com músicos bons, eu comecei a ficar bom como eles. Então, por isso que essa questão que a gente faz no treinamento de promoções de grupo é isso. O cara que está começando agora, ele vai estar num nível de grupo de pessoas que estão igual a ele. À medida que ele vai aprendendo, ele precisa ser promovido para um outro grupo, né? Um grupo de pessoas que já estão no seu nível, né? Ou até melhores do que ele. Porque quando você convive com bons músicos, a tendência é você se tornar um bom músico. Então, eu aprendi muito estando do lado de bons músicos. Então, eu não sabia pegar tom da música assim na hora, pegar tom, não sabia ainda, eu só sabia que estava ensaiado. E quando o pastor puxava uma música assim, a galera mais experiente já ia, vambora, já foi. Cara, eu ficava babando com aquilo, eu ficava, caraca, velho, como é que os caras conseguem? E aí, tipo, em segundos, o pastor puxando, Ré bemol, Eric, vai. Eu
Eu falei, rapaz, tá louco, bicho, vambora. Naquela ocasião eu já conseguia desempenhar ali em qualquer tom ali, os bemóis eu tinha mais dificuldade, mas eu já conseguia fazer essa modulação que eu já tinha treinado, né? Mas achar o tom com tanta facilidade eu já não tinha tanta, né? Eu precisava dos músicos mais experientes. Então eu comecei a aprender muito com eles, né? E eu pentelhava os caras, velho, eu pentelhava. Para desenvolver minha percepção, eu tinha que correr atrás. Eu tinha que correr. Eu lembro que às vezes acabava o louvor no meio do culto, velho. Eu chegava, tinha um músico lá em especial que era baixista, hoje ele toca até teclado, mas era Alexandre, tocava baixista. Todo mundo admirava muito ele porque chamava ele de memória de elefante. Pensa no cara que tem memória de elefante. Você chega pro cara assim e fala, Alexandre, qual era o tom daquela música que a gente tocou há 7 anos atrás, que tocou no evento de criança, assim, às 3h30 da manhã? Qual era o tom daquela música? Ele vai falar assim, aquela música tá em ré, velho, tem em ré, tem uma passagem assim, depois muda pra mi bemol, pois é, tranquilo. Cara, velho, o cara tem uma memória assim incrível, e eu babava, eu falei, cara, um dia eu vou ter memória que nem é dele, velho. Um dia eu vou ter, graças a Deus eu consegui. Hoje eu também tenho essa facilidade, qualquer música, sem a maioria das músicas eu já lembro o tom, já vou, né. Muito influenciado por ele. E aí eu comecei a correr atrás dele. Às vezes acabava o louvor, em algum trecho ou outro, alguma música que eu não sabia, algum trecho que eu tinha me perdido, eu chegava, sentava ali perto do músico, o pastor pregando lá, né? E eu chegava, sentava perto do músico com meu papel e caneta, né? Papel em branco e a caneta. Chegava, ô Alexandre, qual é aquele acorde daquele momento que eu errei? Ele me passa aí, que acorde é aquele que você fez? E ele, pô, peraí, cara, o cara o pastor tá pregando. E não, mas me fala aí, cara, porque depois quando acabar o culto, tu vai meter o pé, tu vai me deixar na mão. Fala aí. Não, pastor, desculpa, pastor, tô prestando atenção. Me fala aí, qual acorde? Ele, pá, era um ré com sétima maior e nona. Ah, tá, pô, mas como é que faz isso? Ah, tá bom. E aquela outra música? Não, pastor, desculpa, Tá assim, cara, eu perturbava. Acabava o culto, não deixava os caras ir embora não, velho. Eu corria atrás dele e falei, pô, meu irmão, vem cá. Aquela parte da música, aquele acorde que você fez era o quê mesmo, hein? Anotava. Ia em casa, ó, sabonetava, decorava, estudava, entendia o contexto, entendia o porquê, pra quê. Teve um guitarrista que me marcou muito, o nome dele é Wagner Monfé. Ele é muito meu amigo. O meu sonho é trazer esse cara para ser professor de guitarra aqui na Lance Academy. Meu sonho. Ainda vou conseguir isso. Porque o cara é sensacional demais. Eu sou fã de carteirinha dele. Ele me ensinou muitas coisas, é um top demais, tá? Top, top, top. E ele tem uma didática incrível, inclusive, um professor excelente. E ele tem essa vivência, tem toca de ouvido e tal. E quando a gente tocava essas músicas assim, de ouvido, assim, na hora, naqueles bololô ali, às vezes a gente tocando, e às vezes do nada ele fazia um acorde quebrado, um acorde diferente, um empréstimo, uma quinta aumentada, alguma coisa assim. Ele fazia alguma coisa diferente e me olhava. Tipo, faz aí, moleque. Né? Me desafiava assim. E eu com meu tecladinho tocando, eu ria e achava legal, mas não fazia ideia do que ele tava fazendo. Né? Eu só ria assim, filho da mãe, tá bom, você me aguarde. Ele só ria, fazia os acordes quebrados, olhava pra minha cara e ria. Falei, tá bom, Wagner, beleza. Sempre quando acabava o culto, pô, Wagner, qual foi daquele acorde que você fez, pô? Me faça aí. Ria não, ri não, vai rir pra lá, me passa aquele acorde, é o quê? É um Si com a sétima, quinta aumentada, nona diminuta, não sei o quê. Pô, maneiro, tal. Eu levava aquelas informações pra cá e ficava pensando, pô, mano, como é que esse acorde entrou? Por que ele entrou? De onde ele veio? Pô, será que eu consigo pegar essa ideia e aplicar em outro contexto? E eu ficava a semana toda ruminando aquilo, sabe? E aos poucos, com o passar do tempo, eu comecei a treinar e a entender o que ele estava fazendo. Então, aos poucos, quando ele fazia e olhava para mim e ria, eu já sei o que ele vai fazer. Eu, pum, ia. E aí ele, opa, conseguiu. Então ele começava a fazer umas paradas quebradas e eu começava a acompanhar. E ele achava aquilo sensacional. Ele, pô, cara, parabéns, você tá indo bem, tá estudando, pô, tô estudando, tá que legal. Até que com muito treino, muito esforço, com o passar do tempo, foi o contrário, eu comecei a desafiar ele, né? Cara, é incrível isso. E a gente tocava música, do nada ia fazer uma parada diferente, eu olhava pra ele. E ele ouvia, reconhecia que eu fazia uma coisa diferente, olhava pra mim, eu, vai, faz. E obviamente que ele sabia o que eu tava fazendo e ia, né? E olha só que genial, não é mágica, não é dom, não é nada, é treino. Foram meses de treino pra eu conseguir, né? Eu apanhei muito desse cara, velho, antes de conseguir fazer isso, né? De fazer tal coisa, né? Então, o que eu quero que você entenda? A minha percepção, ela foi sendo desenhada sem uma metodologia, sem um fute-harmônico, sem nada. Ela foi na raça e na coragem. Por isso demorou muito tempo.
né? Hoje eu tenho 20 anos de estrada. Eric, você demorou 20 anos para tocar de ouvido? Não, né? Eu comecei a tocar com 15, eu acho que com 15 tocava em todos os cultos, comecei a tocar doidado, né? E sempre estudando, chegando em casa, analisando, fazendo tudo isso que eu já falei. Eu acho que com meus 18, com 18 eu já estava dando aula. Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei dessa parada de dar aula, eu sou apaixonado por isso. Então quando eu comecei a tocar com 15, com 18 eu já estava dando aula de teclado e violão para iniciante. Não, comecei com teclado. Depois de com meus 20 eu comecei a aprender violão, apareceu um violão na minha vida, comecei a aprender, aprendi e comecei a querer ensinar também. Então com 18 eu já estava dando aula. Então você sabe que quando você ensina, você aprende também, né? Você não só ensina, você está meio que aprendendo também. E o que aconteceu? Eu fui ensinando, fui aprendendo, fui trabalhando isso e a minha percepção foi, né? Acho que com 18 anos eu já conseguia ouvir a música e saber o que estava acontecendo, certo? Né? Eu já conseguia acompanhar nos acordes ali. Eu acho que com 20 eu já estava conseguindo, já era totalmente livre no sentido de ouvir a música e saber o que estava rolando, sem botar a mão no instrumento, com 20 anos. Tá? Eu já conseguia fazer. Repito, eu tocava em todos os cursos, eu estudava que um desesperado em casa, não fazia nada para ninguém, eu me dedicava muito e do jeito difícil, não tinha metodologia, não tinha um professor. O meu professor me motivava muito na questão da percepção, mesmo de forma inconsciente, mesmo sem saber exatamente o que estava fazendo aquilo. Ele fazia porque ele de alguma forma acreditou em mim e vai, ele tenta tirar essa música, faz essa melodia, faz isso. E eu chorava para fazer, mas no final conseguia e fui desenvolvendo. Então a minha percepção foi sendo moldada de forma acumulativa, ou seja, meu cérebro foi armazenando dados ao longo dessa trajetória, né? Foi armazenando e eu fui sempre catalogando sem saber o que eu estava fazendo. Tipo, caraca, esse acorde aqui é um empréstimo, né? Eu não sabia que ele pode empréstimo de mixolídio, eu nem sabia que era modo grego. Quem me ensinou modos gregos foi o Wagner, o guitarrista que eu acabei de falar com você. Ele me ensinou modos gregos da forma que eu ensino hoje no pátio da igreja. Sabe, final de culto, fica todo mundo conversando, não sei o que, e eu parei para conversar um pouco com ele, porque conversar com o Wagner é uma aula. Você sabe aquele professor que você para conversar 5 minutinhos e você tem uma aula ali, sabe? Era ele. E ele sempre foi uma inspiração para mim, é até hoje. E ali no meio do pátio da igreja, eu perguntei alguma coisa de modo grego que eu tinha ouvido falar. Ele, não, cara, modo grego é simples, é isso, assim, sabe? Pegou um papel, caneta e começou a desenhar, ó, modo mixolídio sétima bemol, lídio quarta aumentada, locro, papai, toma, me deu. Eu falei, pô, é simples assim? É. Cara, eu guardei aquele papelzinho por um longo tempo, você tem noção? Aquele papelzinho ficou guardado ali na minha agenda, nunca, depois do passar dos anos perdeu, mas eu fiquei por muito tempo com aquele papelzinho. E a forma que eu aprendi ali no pátio daquela igreja, eu ensino até hoje, de uma forma simplificada, que dá resultado e tal. Pois bem, então o que rola? Então eu não sabia muito o que era mixolídio, eu pegava a ideia. Então tipo, existe um empréstimo modal que ele fica um tom abaixo da tônica. E normalmente ele entra, né, substituindo uma dominante, por exemplo. Então, peraí, você tinha aquela música, né? Preciso de ti, preciso do teu perdão. Aí você tem lá, né? Então, dia do Senhor, não posso viver, não vale a pena. Mas eu preciso, então arcar, respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aí tinha aquele sol, eu falei, cara, por que sol, cara? O que era pra ser no lugar desse sol? Era pra ser o que? Um Mi, que é a dominante? Então, tipo, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. O certo era Mi, mas o cara botou um sol. Caramba, cara, eu ficava em casa, velho, pensando, por que o cara botou um sol? E, gente, ninguém me falava que eu tinha que fazer isso. Eu sempre fui muito questionador. Então eu fui assim. Então, sem eu saber o que estava acontecendo, essa minha inconformidade ensinou meu cérebro a aprender. Existe um empréstimo modal, que eu nem chamava de empréstimo modal. Existe um acorde que ele fica abaixo da tônica, que às vezes pode colocar no lugar da dominante. Então eu comecei a aplicar essa regra que eu mesmo entendi em outras músicas. Então peraí, então se eu tenho essa música aqui e colocar um tom abaixo da tônica no lugar desse acorde aqui, será que fica bom? Deixa eu ver. Ih, fica legal. E eu chegava na igreja e fazia essas besteirinhas e o pessoal gostava. Caraca, o Eric tá tocando pra caramba. Eu falei, não, na verdade eu só tô Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tô copiando coisas que eu tô aprendendo aqui nas minhas análises e aplicando em outros lugares. E sem eu saber, meu cérebro ia catalogando tudo isso. Então, aos poucos que eu ia entendendo, aplicando e treinando tudo isso, aos poucos meu cérebro foi aprendendo aquelas sonoridades, as funções de cada coisa que eu estava fazendo, ao ponto de quando eu ouvia certas músicas, certos acordes, opa,
Isso aqui é aquele... Sabe aquele empréstimo um tom abaixo da tônica? É ele. Eu não sabia que era mixolídio, eu só sabia que ele existia. Não sabia o nome da criança. Eu falei, cara, é ele, quer ver? Pum, é. Ah, esse aqui é uma inversão, pô. Ele tá descendo aqui, quer ver? Pá, pá, pá. Aí pegava e fazia e dava certo. Por quê? Porque eu fui acumulando dados, né? Por isso que eu falo sempre no treinamento da importância da análise. Quando você faz uma análise bem feita, o teu cérebro armazena a criatura. Então analisa. Para de ficar só querendo tocar e sem saber o que você está tocando. Quando você toca entendendo de onde vem cada acorde, de onde vem a inversão, por quê, o que era para ser, o que era por vir, o que é, isso tudo, quando você tem esse entendimento e vai armazenando, o teu cérebro vai entendendo, vai aprendendo, até o ponto de você ouvir e reconhecer o que está acontecendo. Eu fui nessa vibe, minha percepção foi, acho que com 20 anos eu já estava tocando de ouvido e fui aprimorando, fui tocando os domingos, né, com os caras bons, com os caras brabos, e fui crescendo. Aí fui tocando em outros lugares, com outros cantores já tocar, enfim, eu toquei em um monte de lugar, nunca quis tocar profissionalmente, em bandas, em shows, nunca quis, eu sempre fugi disso, sempre fugi. Eu sempre queria ter minha profissão, de alguma forma, e dar minhas aulas particulares, que era um hobby meu, né, sempre gostei de dar aula, né, e tocar na igreja. Era só isso que eu queria da minha vida, casei, tive filho e tal, mas era só isso que eu queria da minha vida. E fui aprendendo, fui desempenhando, minha percepção foi. E um detalhe importante é que nas minhas aulas particulares de teclado, de violão, o que eu mais gostava de ensinar e o que eu via mais resultado nos alunos era justamente a percepção. Sem eu saber, eu não dava aula de percepção. Mas, à medida que a aula ia se passando, formação de acorde, exercício, papapá, chegava na parte de escala, campo harmônico, e eu ensinava aquilo que eu aprendi. Vamos tentar tirar essa música aqui, abre o campo harmônico aí, vamos chutar no chute cego. Era tudo chute cego na época, não tinha isso que a gente faz hoje, era tudo chute cego, e a pessoa ia aprendendo, não sabia, eu não tinha uma didática que eu tenho hoje, porque eu não tinha ainda organizado tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Eu fiz isso depois que eu mostrei o Excel, mas eu aprendi ali campo harmônico e tal. E eu fui me tornando uma certa referência onde eu chegava. Porque onde eu chegava, eu via músicos tocando com cifra. Eu falei, cara, não, bicho, por que vocês estão tocando com cifra? Ah, porque não, vem cá, deixa eu te ensinar aqui campo harmônico. Vem cá, ó, isso aqui é tônica, dominante. E ensinando, claro que no chute cego, mas de uma forma a ajudar pessoas a se libertarem da cifra. Então eu fui me descobrindo nesse sentido, eu fui gostando desse mercado, entre aspas, né? Dessa área de ajudar músicos. E eu fui percebendo ao longo dos anos dessa minha estrada que à medida que a tecnologia foi se avançando, a internet, YouTube, nasceu aí o Cifra Club e dezenas de outros sites, né? Para facilitar a vida de músicos iniciantes. Facilitar, ok, no início, mas a médio e longo prazo só atrapalhava, porque o cara não saía do modo iniciante. Ele entrava no modo iniciante, com a cifra, ok, né? Mas ele nunca avançava para o próximo nível, ele sempre ficava a cifra. Você talvez está me assistindo aqui, muito provavelmente você está inserido nesse cenário. Nunca sai daquele nível, porque ele fica preso, ele fica viciado naquilo. E não tem ninguém que possa ajudar a tirar ele daquele buraco. E ele não consegue sair sozinho, porque quanto mais ele toca de cifra, mais viciado fica. Não é isso? Na minha época não tinha nada disso, então você era meio que impulsionado a desenvolver tua percepção na marra, né? Hoje não, hoje ninguém desenvolve percepção. Por quê? Porque existem as cifras, existe o YouTube, existe a internet com milhares de coisas para você aprender. E isso, de certa forma, ajuda quem está no início, mas atrapalha a quem quer avançar para o próximo nível e não consegue, porque aquilo no qual ela se prendeu fica preso, fica viciado, não consegue sair dali, né? Então foi assim que eu desenvolvi a minha percepção musical até o Músico Excel.